E a gente volta ao Brasil, ao Congresso Nacional. A Comissão de Segurança Pública da Câmara recebeu Ricardo Lewandowski nesta terça-feira. Foram quase 4 horas de explicações e mais explicações. Além da fuga em Mossoró, o ministro também falou sobre o veto presidencial da saidinha e o corte no orçamento da pasta que comanda. Confira a reportagem de Bruno Pinheiro. Em seu discurso na abertura da sessão, Lewandowski afirmou que é dever do ministro da Justiça atender aos chamados do Congresso. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública tem grande responsabilidade e vai cumpri-la no que diz respeito à segurança pública. Mas também esta responsabilidade é compartilhada com todos, não apenas com todos os integrantes da sociedade brasileira, mas de modo especial com aqueles que a representam no Congresso Nacional. Na segunda-feira, a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal divulgou nota alertando que, caso se concretizem os cortes para o orçamento da corporação, haverá riscos para a manutenção de serviços. De acordo com a associação, a falta de recursos ainda poderá, inclusive, inviabilizar a deflagração de algumas operações investigativas. O contingenciamento de recursos supera a marca de 100 milhões de reais. Segundo a Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, se forem confirmados os cortes, não haverá recurso suficiente para o pagamento de diárias dos servidores. O documento que a Jovem Pan teve acesso diz que, consequentemente, isso vai causar o cancelamento de grandes operações e também impedir a atuação de policiais federais nas regiões mais vulneráveis do país. Para a associação, o corte no orçamento também afeta serviços como emissão de passaporte e de imigração, afetando estrangeiros que venham a entrar no país. A DPF entende as dificuldades econômicas e financeiras que o governo ainda pretende solucionar, mas espera que haja imediato remanejamento de despesas e melhor gestão desses recursos para que sejam aplicados de forma inteligente e contemplando a necessidade de custeio e retomada de investimentos na Polícia Federal. Durante sessão na Comissão de Segurança Pública nesta terça-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, confirmou o corte no orçamento e revelou já ter pedido um encontro com a ministra Simone Tebet para tentar uma reposição do recurso. Realmente, nós sofremos um corte bastante drástico, não só no Ministério da Justiça, mas sobretudo no orçamento da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, que indiscutivelmente prestam serviços de excelência para o país. Nós enviamos ofícios ao Ministério do Planejamento e também à Fazenda reclamando a reposição destes recursos. O Ministério da Justiça segue sendo a área que mais gera desgastes ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Autoridades federais levaram pelo menos 50 dias para recapturar os fugitivos do presídio de Mossoró, que foi a primeira unidade prisional de segurança máxima a registrar uma fuga. O ministro da Justiça assumiu que houve erros do governo federal que culminaram na fuga. Nós constatamos que, além do relaxamento, digamos assim, da vigilância interna, da obsolescência do material, nós verificamos também que os fugitivos tiveram, sim, auxílio externo. Daí o êxito deles. Consta que integrantes do Comando Vermelho de outros estados os auxiliaram na fuga. A volta dos presos para Mossoró demonstra exatamente a confiança absoluta da administração na segurança daquele presídio federal. Portanto, de lá se evadiram e não mais se evadirão. Lewandowski afirmou que 4 funcionários foram afastados e 10 processos administrativos foram instaurados para apurar as responsabilidades das pessoas que atuavam no local. Na sessão desta terça-feira, Lewandowski levou alguns de seus principais aliados no Ministério da Justiça para o seu primeiro embate com os parlamentares, desde que assumiu a pasta em fevereiro deste ano. Bom, Dora Kramer, como o ministro se saiu nessa sessão do Congresso Nacional, claro que a gente sempre faz as comparações com o antecessor, Flávio Dino, que sempre teve sessões muito tumultuadas com os parlamentares, mas dessa vez não, né?
Pois é, sem dúvida, é inevitável a comparação e essa conversa, essa sessão da Comissão de Segurança da Câmara mostra que é possível fazer de maneira civilizada esse diálogo. Com o antecessor, o ministro Flávio Dino, a coisa era muito tumultuada. Ele era provocado, ele provocava, enfim, e não se chegava a um bom termo. Então, essa conversa hoje com o ministro, eu acho que ele se saiu super bem. Agora, isso não quer dizer, o fato de ter sido civilizado, que tenha havido concordância. Ele foi bastante cobrado, não só sobre a questão de Mossoró, mas também sobre a questão do veto à saída temporária dos detentos, né? Ele assumiu que foi dele a inspiração para o veto parcial do presidente Lula e fez ali um apelo para que os parlamentares não derrubem o veto e, evidentemente, ele não será atendido, porque a tendência é que esse veto seja derrubado, até porque é um veto a algo que o Congresso aprovou. Então, não teria sentido o próprio Congresso manter um veto a uma matéria que foi aprovada por ele. Nelson Cobart, em relação à segurança pública, o ministro convenceu nas explicações, principalmente sobre a fuga em Mossoró? Pois é aquilo que a gente previu ontem aqui, né, Tiago? A oposição principalmente focaria na fuga, como é que fogem duas pessoas, dois presidiários de um presídio de segurança máxima, e o ministro nas respostas focaria na recaptura, no bom trabalho do Ministério, que recapturou e confia demais agora no presídio, tanto que voltaram os dois para o mesmo presídio e agora a certeza de que ninguém mais vai fugir. Cada um focando naquilo que é o calo do outro. Os opositores na existência da fuga e o ministro no bom trabalho da recaptura. Agora, interessante, achei, e queria comentar, a justificativa do ministro para sustentar o veto presidencial a respeito da saída temporária. Primeiro, disse que foi um veto parcial, 90 e poucos % do projeto foi mantido em respeito, em prestígio ao Congresso Nacional, quase uma homenagem do presidente ao Legislativo. Mas a partezinha ali, os 5%, é justamente o ponto principal, que é a permissão para a saída temporária para visitar a família, que é só isso o que pretendiam, no final das contas, os parlamentares quando aprovaram. E mais do que isso, os fundamentos. Seria inconstitucional porque o veto da saída temporária para visitar a família fere a um princípio cristão do presidente da República, que é o de proteção da família, que é a célula máter da sociedade. Inclusive, esse termo foi utilizado. Mais um pouco, o ministro diria que o presidente é um conservador. Ou seja, eu achei muito interessante porque o ministro Lewandowski, que é da área da justiça, foi advogado, inclusive antes de ser magistrado, ele trouxe um fundamento que é muito caro à base opositora, que é a proteção da família, como se agora, se houvesse qualquer outra decisão que não a derrubada do veto, haveria um confronto contra princípios próprios de defesa da família. Interessante o argumento utilizado pelo ministro.